Olá, graça e paz, aqui é o professor Johnny Bernardo, mais uma vez, agora na aula 2, o monoteísmo e as discussões sobre a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Bora lá, pessoal. Quais são os objetivos da aula? Né? Fazer uma apresentação do monoteísmo velho testamentário em comparação com o politeísmo, o hedonismo e a monolatria. Discutir a prevalência do monoteísmo em relação ao politeísmo. Por fim, analisar os debates sobre a divindade de Cristo e do Espírito Santo nos primeiros séculos da era cristã. Nós vamos agora ampliar a imagem para facilitar a sua visualização. O monoteísmo bíblico, né? O monoteísmo bíblico ou originário tem como principal base a confissão de fé de Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Shema estava na base e na raiz do surgimento de Israel como nação, embora eles tenham trocado Deus por outros deuses. Né? Esse texto de Deuteronômio 6, versículo 4, é o texto-chave que apresenta para Israel e marca a história de Israel no que se refere à importância do monoteísmo bíblico ou originário. Fala-se também em monoteísmo estrito. Né? Então, é o começo, a base, né, da confissão de fé de Israel no Antigo Testamento. Já tivemos num decálogo, né, nos 10 mandamentos, a ordenança de Deus, né, não adorarás outros deuses, né, não se prostrará a outros deuses. Né. O monoteísmo, a sua importância se dá nesse contexto de um intenso politeísmo. Né. O texto de Deuteronômio, ele antecede a entrada de Israel na Terra Prometida, onde os povos locais, os povos originários daquela terra, eram extremamente politeístas, adoravam principalmente um dos seus principais deuses era o Baal, né? E tinham diversos outros deuses de forma semelhante ao que temos hoje no subcontinente indiano. É uma miríade de deuses que são adorados. É chamado politeísmo. Né? Vamos destrinchar aqui os termos que nós apresentamos, trabalhamos nessa aula. Monoteísmo, né? Do grego monos, único, e theos, Deus, é a crença na existência de um único e indivisível Deus. Né? Então, são termos de origem grega. A própria versão que chegou até nós do Antigo Testamento é uma versão grega traduzida direto do hebraico, principalmente a Septuaginta foi a que contribuiu com essa tradução dos termos hebraicos para os termos gregos e, por fim, termos latinos. Né? Então, o monoteísmo são duas palavras, né? Monos, único, né? Único Deus. O Theos é Deus em grego. Então, é uma crença fundamental no cristianismo, no judaísmo, mas também é uma crença fundamental no cristianismo, em outras religiões que se intitulam monoteístas, como o islamismo de Maomé e a fé mundial Bahá'í, que foi fundada em 1848, na antiga Pérsia, no atual Irã. Né? Então, o monoteísmo é a crença em um único Deus. Por sua vez, o politeísmo, são duas palavrinhas também, do grego polis, muitos, e theos, Deus. É a crença na existência de muitos deuses. Né? Então, essa é a definição para politeísmo. Qual surgiu primeiro? Há uma disputa histórica, uma disputa histórica nas academias entre pesquisadores, intelectuais, teólogos, historiadores, sobre
qual conceito surgiu primeiro na história, se o monoteísmo ou se o politeísmo, né? Então, há uma histórica disputa sobre qual dos conceitos surgiu primeiro na história das confissões de fé da humanidade, se o monoteísmo ou o politeísmo. Biblicamente falando, não há dúvida de que o monoteísmo é anterior ao politeísmo, né? Isso é biblicamente falando, né? No entanto, há discordância por parte de alguns pesquisadores. Falando com respeito à originalidade do monoteísmo, no conceito bíblico, nós situamos a nossa fundamentação teológica as Escrituras, né? Portanto, quando nós pensamos em monoteísmo, nós olhamos para os primeiros capítulos de Gênesis, né? O próprio começo da narrativa bíblica de Moisés em Gênesis mostra a relação de um Deus, uma divindade, uma essência superior, em contato com o primeiro casal, Adão e Eva. O relato que temos em Gênesis 2 e 3 é o contato de um Deus em relação ao primeiro casal criado do pó da terra, Adão e Eva. Aí está a apresentação de um Deus em relação ao casal, em relação ao homem criado pelo Senhor, né? Posteriormente, nós temos a relação ou o chamado de Abrão, a revelação da promessa de Deus para o profeta, para o futuro patriarca Abraão, né? Que ele teria trocado de nome, né? Teria um novo nome, né? E, curiosamente, a origem de Abraão, ou Abrão, era uma origem de um local, de uma região geográfica que era extremamente politeísta, né? Então, esse fato é comprovado, porque ele é de origem de Ur dos Caldeus, né? Deus o chama para que ele tomasse posse, né, da promessa da terra prometida. Na terra prometida, onde, posteriormente, Israel entraria em confronto e, posteriormente, em relação com os povos locais que eram extremamente politeístas. Então, esse contraste entre monoteísmo e politeísmo, ele se dá nesse período, né? Então, no próprio chamado de Abrão, há esse contraste de um Deus monoteísmo que chama um futuro patriarca que era de uma origem geográfica extremamente politeísta, né? Os próprios parentes familiares de Abrão tinham algum tipo de envolvimento com a adoração de outros deuses, né? Mas, biblicamente falando, o monoteísmo é anterior ao politeísmo, né? Isso quando nós nos referimos ao registro historiográfico, às escrituras, né? Agora, há debates com relação a qual seria o primeiro, que antecederia, né, as confissões de fé. Algumas posições. Historiador e filósofo britânico, em seu livro História Natural da Religião, de 1767, David Hume defendia que o politeísmo é anterior ou mais antigo que o monoteísmo. Então, essa era a posição de David Hume no seu livro História Natural da Religião, né? Então, ele defendia que o politeísmo é anterior ou mais antigo que o monoteísmo, né? Na verdade, seria a mesma coisa, né? Etnólogo, linguista e antropólogo alemão, em sua coleção de livros A Origem da Ideia de Deus, Wilhelm defendia que o monoteísmo era a base de todos os povos tribais, sendo, portanto, anterior ao politeísmo. Então, nós temos um segundo posicionamento de uma autoridade, né, de um etnólogo, um linguista e antropólogo alemão, que em seu livro, né, em sua obra A Origem da Ideia de Deus, ele defendia que o monoteísmo era a base, ou seja, era o fundamento de todos os povos tribais, né? Então, quando nós analisamos, de acordo com a antropologia
do antropólogo alemão, a base principal de todos os povos tribais, aqueles chamados povos originários, nós vemos muito bem isso em história, chamada pré-história. Os povos originais locais, segundo o posicionamento desse antropólogo alemão, seriam todos monoteístas, né? Escritora britânica e pesquisadora do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, Karen Armstrong, né? Nasceu em 1944, está viva até hoje, graças a Deus. Defende que o conceito de monoteísmo surgiu de forma gradual a partir do enoteísmo, crença na existência de vários deuses, porém que somente um era exaltado o suficiente para ser adorado. E a monolatria, crença de que há muitos deuses, mas que somente um deve ser adorado. Então, a ideia, né, defendida por Karen, que é uma pesquisadora, uma escritora britânica e pesquisadora do cristianismo, judaísmo e islamismo, é a ideia de que o conceito de monoteísmo ele surgiu de forma gradual, ou seja, com o passar do tempo, né, a partir de dois conceitos principais, o enoteísmo e a monolatria. Né? Então, o enoteísmo é a crença na existência de vários deuses, porém que somente um era exaltado o suficiente para ser adorado. Então, nós temos, de acordo com essa visão do enoteísmo, a existência de vários deuses, porém somente um era exaltado o suficiente para ser adorado. Isso nos faz lembrar dos deuses do Monte Olimpo, né, da Grécia antiga, em que Zeus ele se sobrepunha sobre todos os demais deuses. Então havia um panteão de deuses, mas que somente um era o mais exaltado o suficiente para ser adorado, né? E outros casos ao longo da história em que há um Deus superior, né? E isso não significava que não existissem outros deuses dentro da cultura foco de análise. E a manolatria, que é a crença de que há muitos deuses, mas que somente um deve ser adorado. Há uma semelhança semântica entre esses dois termos, né, de conceituação, mas, embora ambos reconheçam a existência de vários deuses, na manolatria, de acordo com Karen, apenas um Deus deve ser adorado. Então, o conceito de monoteísmo, segundo ela postula, foi originado, se desenvolveu de forma gradual a partir das experiências, das discussões em torno do enoteísmo e manolatria. Um pesquisador menos ou um pouco mais atento, ao analisar a presença de Israel na Terra Prometida e a forma como Deus se relaciona com Israel, exortando o seu povo a não adorar os deuses pagãos, se daria aí, de acordo com alguns pesquisadores, etnólogos, antropólogos, a ideia que é defendida no enoteísmo e na monolatria, ou seja, há vários deuses pagãos, cananeus, mas eu sou o único Senhor que deve ser adorado. Eu sou mais exaltado e, portanto, que devo ser adorado. Em que o monoteísmo bíblico se diferencia? O monoteísmo bíblico, ou originário, se diferencia dos conceitos do enoteísmo e da manolatria, a existência de um único e digno de adoração, que não existe outro Deus fora da deidade, que todos os deuses são falsos, né? Então, de forma diferente, de forma que se opõe, né, aos conceitos do enoteísmo e manolatria, no conceito do monoteísmo bíblico originário, somente há um Deus digno de adoração, que não existe outro Deus fora da deidade, né? Aqui nós precisamos conceituar o conceito de divindade, né, que alguns teólogos, apologistas, vão trabalhar com a questão da essência divina, né? Dentro das discussões sobre a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, como que eles podem ser Deus
se o texto originário de Deuteronômio 6,4, o Shema, prega a existência de um único Deus, chamado monoteísmo. Né? De acordo com esses teólogos e apologistas, o termo usado para único lá no texto de Deuteronômio 6,4, ele refere-se a um Deus singular, não um Deus solitário, mas um Deus que trabalha a partir, atua a partir da diversidade. Então, há uma diversidade no monoteísmo bíblico. A discussão sobre a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Uma vez que sabemos que a igreja primitiva reconhecia a divindade de Cristo e do Espírito Santo, com ela, a igreja poderia coadunar a sua confissão de fé com o monoteísmo de Deuteronômio 6,4, sem que sua crença na divindade do Filho e do Espírito Santo soasse como uma errada interpretação do monoteísmo. Então, aqui nós temos uma discussão inicial, um questionamento, que também era um questionamento do período dos primeiros séculos da era cristã, particularmente do primeiro século da era cristã. Uma vez que sabemos que a igreja primitiva reconhecia a divindade de Cristo e do Espírito Santo, como ela poderia coadunar a sua confissão de fé com o monoteísmo de Deuteronômio 6,4, sem que sua crença na divindade do Filho de Cristo e do Espírito Santo soasse como uma errada interpretação do monoteísmo ou algo pendente, poderia pender para o chamado politeísmo. Então, de fato, havia essa dúvida, e essa dúvida foi passada de século em século, transmitida, e acabou por se gerar a necessidade de um concílio de bispos para discutir essa questão da divindade de Cristo, que foi o concílio de Nicéia. Na próxima aula vamos trazer alguns detalhes sobre o monarquianismo dinâmico e modalista, como o modalismo se apresenta como uma solução para algumas dúvidas com relação à divindade de Cristo e a relação com o monoteísmo originário. Então, é importante que você tome nota que havia uma discussão com relação à divindade de Cristo e do Espírito Santo, de que maneira essa crença poderia se coadunar, se encaixar com o monoteísmo bíblico originário lá de Deuteronômio 6, versículo 4. Então, havia essa dúvida, de fato. A partir dessa dúvida, que vai se perpetuar nos próximos séculos, surge a chamada solução, entre aspas, modalista, que parte aí inicialmente de Noetos, de Esmirna, lá onde fica hoje a região da Turquia. E também, juntamente com Noetos, Praxias, no norte da África, e Sabélio, também no norte da África, vão defender a ideia de que há, de fato, um único Deus que se manifesta através de 3 papéis, manifestações, modos e a interpretação das 2 naturezas de Cristo a partir do que eles chamam de relacionamento entre a natureza divina, que seria o Pai, e a natureza humana, que seria o Filho. Então, o modalismo de Noetos, Praxeas e Sabélio surge nesse contexto de discussões, de intensas discussões, particularmente em Cartago, e em Roma e também em Alexandria, que eram os principais centros intelectuais, comerciais do período, em que havia diversas escolas. Eles surgem para debater e trazer a chamada solução modalista, que se opõe à crença original dos crentes primitivos, que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas dentro de uma mesma divindade, embora ainda se houvesse dúvidas de como coadunar essa crença. Então, na presente aula, nós discutimos a história, a origem do monoteísmo e as discussões se seria o monoteísmo ou politeísmo anterior ou posterior, respectivamente. E os 3 principais posicionamentos
que nós apresentamos das autoridades na área e o que as escrituras dizem com relação ao verdadeiro monoteísmo. Então, até a próxima aula. Nós vamos trabalhar na próxima aula essa temática, né, do surgimento do monarquianismo, que é um termo não originário dos próprios grupos, mas é um termo criado, desenvolvido por Tertuliano na sua relação com Praxias, né, do norte da África. Então, há um confronto aí, nesse período do segundo século, e Tertuliano foi o intelectual, o autor, teólogo, que vai cunhar, desenvolver esse tema, essa semântica, essas nomenclaturas, para definir, né, a crença, a confissão de fé desses grupos originários da Turquia, né, da Esmirna e do norte da África. Então, até a próxima aula. Grande abraço, forte abraço e fui!